Supremo Tribunal Federal pode aumentar gastos do governo em até 147 bilhões de reais nos próximos 2 meses. 5 julgamentos de casos de litígio trazem riscos jurídicos para os cofres federais, estados e municípios. Lembrar a decisão extremamente nociva à economia brasileira e ao governo e à administração da economia brasileira. O próprio ministro da Economia se manifestou sobre isso a semana passada, quando o STF tomou aquela decisão absurda sobre a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus custa, de acordo com o ministro da Economia, 30 bilhões de reais ao ano de impostos não pagos, né? Que é um absurdo que tem no Brasil. Então, olha o absurdo. Você produz, entre aspas, monta lá um produto qualquer na Zona Franca de Manaus, não paga impostos, e quando chega aqui, por exemplo, a São Paulo, você tem direito de pedir o ressarcimento do tributo não pago. Vocês entenderam? Você recebe o imposto não pago aqui em São Paulo, o imposto não pago na Zona Franca de Manaus. Isso é um absurdo. É só por ano o governo perde 300 bilhões com essas isenções fiscais, com essas renúncias fiscais. 300 bi em 4 anos dá 1,2 trilhão. 1,2 trilhão é o que o governo pretende economizar em 10 anos da reforma da Previdência. Em 4 anos, portanto, com a renúncia fiscal, é a economia de 10 anos com a reforma da Previdência. Vocês só entenderem alguns dados e ver, e eu ouço o silêncio das entidades empresariais. Os liberais estão em silêncio. Eu queria você, liberal, né? Você que não deve ter lido Smith, Ricardo, Stuart Mill, eu queria que você, por exemplo, me explicasse a questão da renúncia fiscal. Você não acha isso um absurdo? Eu acho.